Fala galerinha, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula de hoje nós vamos aprender fatoração por agrupamento. Visto que na aula anterior a gente aprendeu fatoração por colocação de um fator comum em evidência, nessa aula de hoje nós vamos aprender um segundo método, que é a fatoração por agrupamento. Adiantando, a fatoração por agrupamento, ela é nada mais do que a fatoração por fator comum aplicada mais de uma vez depois que nós organizamos esses monômios, beleza? De antemão, só adiantando isso daí. Mas antes de fazer a aplicação desse método, nós vamos partir de uma seguinte análise para a gente entender um pouco dessa teoria para depois a gente ir para a prática, tranquilo? Então, olha só, observa bem essas três figuras. Todas essas três figuras, elas são iguais. E o que difere é que elas foram subdivididas de forma diferente, beleza? E eu vou lançar o seguinte objetivo. O objetivo é calcular a área isoladamente de cada uma e, em seguida, fazer uma análise do que é essa fatoração por agrupamento. Então, eu vou calcular a área da figura número 1, a área da figura número 2, a área da figura número 3 e, por final, vamos verificar que a área da figura número 3 é a aplicação do método da fatoração por agrupamento. Certo? Visto isso, vamos partir para essa análise bem aqui, ó. Essa figura número 1, eu dividi ela nessas quatro áreas bem aqui, certo? E eu fiz a divisão dos comprimentos do seu lado da seguinte maneira. Daqui até aqui mede x, daqui até ali mede y. Nessa parte de cima, daqui até aqui mede a, e daqui até aqui mede b. E aí nós vamos calcular a área da figura número 1. A área da figura número 1, que no caso é esse retângulo, e o cálculo da área de um retângulo basta multiplicar um lado pelo outro. Então, ora, se aqui mede x e aqui mede a área da figura número 1 vai ser x vezes a, que resulta em xa. Então, a área da figura número 1 vai ser xa, certo? Partimos para a figura número 2. Se aqui mede x, consequentemente, aqui também vai medir x. Então, a área da figura número 2 vai ser x que multiplica b. X vezes b resulta em xb. Beleza? Agora vamos para a análise da área da figura número 3. Olha só, a figura número 3 é esse quadrado bem aqui. Beleza? Olha só, daqui até aqui mede y, beleza? Então, ora, se daqui até aqui mede a, consequentemente, daqui até ali também mede a. Então, a área da figura número 3 vai ser y que multiplica a. Foi? Então, ora, agora eu vou calcular a área da figura número 4. Se daqui até aqui mede y, consequentemente, daqui até aqui também vai valer y. Beleza? Então, olha só, qual é esse comprimento aqui, ó? Se aqui mede b, consequentemente, aqui também vai medir b. Então, a área da figura número 4 vai ser y que multiplica b. Y que multiplica b vai resultar em yb, certo? Agora eu vou somar todos esses monômios, que vai resultar na área total da figura número 1. Então, a área total da figura número 1 vai ser x, que multiplica a, mais a figura número 2, que é xb, mais a área da figura 4, que é ya, mais a área da figura número 4, que é yb, certo? Número 3, número 4, bem aqui. Então, fiz o cálculo da área dessa figura número 1. Vou partir para o cálculo da figura número 2. A figura número 2, eu fiz duas subdivisões nela. Eu tenho a área 1, que é esse retângulo da parte superior, e tem a área número 2, que é esse retângulo da parte inferior. Olha só, esse lado aqui mede x, esse daqui mede a mais b. Então, a área dessa figura vai ser x, que multiplica a mais b, certo? Então, é essa área bem aqui.
Agora eu vou calcular a área da figura número 2. Ora, se aqui mede y, beleza. E esse comprimento? Esse comprimento é o mesmo que esse daqui de cima, que é A mais B. Então, o y, ele vai ser y, certo? Que multiplica A mais B. Então, a área total dessa figura vai ser a soma da figura número 1 mais a figura número 2, que vai ser x, que multiplica A mais B, certo? Mais a figura número 2, que é y, que multiplica A mais B. A área total dela resultou nisso daqui. Beleza? Agora vamos calcular a área da figura número 3. A área da figura número 3 ela não tem nenhuma subdivisão, mas por causa dessas outras subdivisões, fica implícito, certo, que ela tem essas mesmas regiões. Então, olha só, eu vou multiplicar esse lado vezes aquele outro. Esse lado, ele mede x mais y. Então, eu vou colocar aqui, ó, x mais y, certo? X mais y, que vai multiplicar A mais B, que vai multiplicar A mais B. E aí eu vou transcrever essa expressão aqui embaixo para a gente fazer uma reflexão. X mais y, que multiplica A mais B. Então, olha só, essa figura número 3, eu havia dito que ela era a forma fatorada, certo? Ela era a forma fatorada da figura número 1. Então, olha só, o que significa a fatoração por agrupamento? A fatoração por agrupamento, ela, primeiro, nós reorganizamos os termos que possuem fator comum. Olha esses dois termos aqui, ó, xa mais xb. Eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? O x, o A tem o x e o B tem o x. Eles têm algo em comum. Então, eu agrupei eles por ter algo em comum. Parti para a análise aqui de YA mais YB. O que YA mais YB tem em comum? Vocês concordam que é o Y? Então, eu organizei, agrupei os termos em comum. Depois que eu agrupei esses termos em comum, eu coloquei em evidência o que eles tinham em comum. O que eles tinham em comum aqui? Ó? O x, né? Então, eles tinham em comum x, eu separei eles pelo fator comum em evidência. Fiz isso dos dois lados. E, por final, eu fiz por final, eu apliquei novamente a fatoração por fator comum em evidência. Olha só, esse lado aqui ele tem tanto A mais B em comum a x, quanto o y também tem A mais B em comum. Então, eu coloquei A mais B em evidência e somei x mais y, certo? Isso aqui, essa parte foi uma teorização do método. Agora, nós vamos aplicar ele realmente, de fato, fazendo essa análise aí de uma forma metódica, beleza? Vamos descer aqui, ó. Qual a forma fatorada dos polinômios? Peguei aquele mesmo polinômio da análise acima, para a gente fatorar ele aplicando o método. Olha só, observa bem, né, que esses dois aqui, ó, eles têm o x em comum. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou reescrever essa equação. Essa equação é ax mais bx mais ay mais by. E aí eu vou analisar esses dois e depois esses dois. Olha só, o ax e o bx, ele tem o que em comum? Não é o x? Então, o x ele é o meu fator comum em evidência. Então, coloquei ele aqui, certo? Agora, analise essa outra parte. O que eles têm em comum? Não é o y? Então, ele é meu outro fator comum em evidência. Coloco ele aqui embaixo. Relembrando lá o método da aula anterior. Olha só, o que ele tem em comum? Não é o x? Então, eu vou colocar o x, que ele vai multiplicar alguma coisa que vai ficar dentro desse parêntese. Esse sinal de mais aqui, eu vou baixá-lo aqui, certo? E vou colocar em evidência quem? Sempre o número, a expressão que eu coloco embaixo é o meu fator comum. E aí eu coloco o y, que vai multiplicar alguma coisa resultante. Certo? Então, olha só, apliquei a primeira fatoração por fator comum. Agora, eu faço a seguinte análise. Ó. Ax dividido por x, então, x dividido por x vai dar 1. 1 vezes A dá A. Então,
eu vou baixar o A aqui. Esse sinal de mais, eu vou reproduzir ele aqui embaixo, certo? Agora, partindo aqui, ó, bx dividido por x, vai resultar só em b. Então, eu vou baixar o b aqui embaixo. Então, eu fatorei esse primeiro lado. Agora, eu vou para o outro. Coloquei já o y ali em evidência, certo? E vou dividir AY dividido por y, vai resultar em quê? Em 1. 1 vezes A vai ser quem? A. O sinal de mais eu vou baixar. BY dividido por Y. Y dividido por Y é igual a 1. 1 vezes B é igual a B. Então, vocês conseguem observar que eu apliquei, né? Primeiro, eu reorganizei os termos, eu fiz um agrupamento, apliquei a fatoração por fator comum em dois membros aqui dessa expressão, certo? Que resultou nessa parte bem aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar de novo a fatoração por fator comum em evidência. Olha só, o que esse lado aqui tem em comum com esse? Vocês conseguem observar que é o A mais B? Aqui tem um A mais B. Aqui também não tem um A mais B, então ele vai ser o meu fator comum que eu vou colocar em evidência. Então, eu vou dividir esse lado aqui, ó, por A mais B, certo? Esse outro lado aqui também eu vou dividir por A mais B. Aquilo que eu coloco no denominador é o meu fator comum. Então, A mais B, eu já vou escrever ele aqui, ó, A mais B, que vai multiplicar o que resultou dessas divisões aqui acima. Então, olha só, esse A mais B vai embora com esse A mais B, sobrou quem? X. Então, eu vou bem aqui e coloco X. O sinal de mais, eu vou fazer o quê? Vou baixar. Aqui é a mesma coisa, ó. A mais B dividido por A mais B dá 1. 1 vezes Y, Y. Então, esse daqui eu vou cortar com esse, que vai resultar em Y. Então, essa expressão final é a forma fatorada aplicando o método de fatoração por agrupamento. Beleza? Compreendido? Repete um processo que vocês conseguem fixar esse método. Beleza? Feito isso, vamos resolver aqui esse número 2 aplicando o mesmo método. Então, o que é que eu faço? Vou transcrever essa expressão, que é mx, certo? Menos nx, mais 2 vezes m, menos 2 vezes n. Vamos analisar esses dois lados aqui, ó. O que eles têm em comum? Não é o x? Então, eu vou dividir eles por quem? Por x. Divido esse por x e divido esse daqui também por x. Vou analisar o outro lado. O que eles têm em comum? Refletem. Não é o número 2? Então, eu vou colocar o número 2 aqui e o número 2 bonitinho aqui. Certo? Agora, olha só. Aquela expressão que eu divido é o meu fator comum. Então, esse fator comum vai multiplicar alguma coisa que eu coloco dentro desse parênteses. Esse sinal de mais eu vou baixar. E vou fazer a mesma coisa para esse lado. Aquilo que eu coloco no denominador é o meu fator comum, que vai multiplicar alguma coisa que eu coloco entre parênteses. Estou aplicando a fatoração por fator comum em evidência a primeira vez. Então, ó, mx dividido por x, né, vai resultar, ó, esse x vai embora com esse x, resultou em quê? No m. Repetir aqui embaixo. Esse sinal de menos eu vou descer. Nx dividido por x, vou cortar, vai resultar quem? Só o n. Coloco ele aqui embaixo. Sinal de mais eu já repeti. Vou efetuar o cálculo dessa parte aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes m, m. Então, eu coloco m. É como se eu cortasse essa expressão aqui. O sinal de menos eu vou baixar, certo? E vou efetuar esse cálculo aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes n, n. Coloquei aqui embaixo. Agora, eu vou aplicar novamente a fatoração por fator comum em evidência. Observa bem, o x ele tem algo em comum com 2. O que ele tem em comum com 2? Não é o m menos n, ele tem m menos n aqui. Aqui também tem um m menos n, então eu vou dividir tanto esse lado quanto esse por quem? M menos n. Então, eu vou dividir aqui, ó, por m menos n, certo? Entre parênteses, que divide por m menos n, entre parênteses, certo?
aquilo que eu coloco no denominador é o que vai ser o meu fator comum. Então, vai ser m menos n, certo? Entre parênteses, que vai multiplicar uma expressão resultante aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Esse daqui, eu corto m menos n dividido por m menos n, vai resultar em 1. 1 vezes x, x. Esse sinal de mais eu vou baixar aqui. O mesmo processo que eu fiz do outro lado, vou fazer aqui. Ó. Esse daqui eu elimino com esse, resultou em quê? Em 2. Então, isso daqui é a fatoração por agrupamento, que ela é a aplicação da fatoração por fator comum em evidência mais de uma vez. Beleza, galerinha? Então, o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser exercícios de fatoração por fator comum em evidência e fatoração por agrupamento. Beleza? Muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Fui!